Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Ponte das Almas, da Victoria Schwab. Ponte das Almas é uma publicação de 2022 da Galera Record e tem tradução de Carolina Simmer. Esse é o terceiro volume da trilogia Cassidy Blake, que é composta também pelos livros A Cidade dos Fantasmas e Túnel de Ossos. Já tem resenha dos dois livros anteriores aqui no canal. Eu vou deixar os vídeos aparecendo nos cards ao longo dessa resenha. Se você gosta de livros juvenis ou tá procurando um livro de fantasmas que não dê muito medo, essa é uma série ótima pra você. E ela tem uma vibe também bem fofinha e aconchegante, então ela é uma excelente recomendação para quem está procurando algo leve, divertido e que não precise pensar muito durante a leitura. A protagonista dessa história é a Cassidy. Depois de uma experiência de quase morte, ela adquire a habilidade de atravessar o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos e mandar de volta para a morte espíritos que estão presos aí entre a terra e esse véu. Os pais da Cassidy estão gravando um programa sobre fantasmas, isso mesmo. Os pais delas estão gravando um programa sobre, na verdade, lugares assombrados, estão viajando pelo mundo. E a Cassidy está acompanhando eles nessa viagem. Em cada livro a gente vai conhecer uma cidade do mundo. No primeiro livro a gente conhece Edimburgo, na Escócia. No segundo volume a gente vai para Paris, na França. E nesse terceiro volume a gente vai para Nova Orleans, nos Estados Unidos. A Cassidy tem um melhor amigo bastante peculiar, que é o Jacob. Por que eu falei que é peculiar? Porque ele é um fantasma. Ela está se deixando assombrar por um fantasma. Foi ele que salvou ela nessa experiência de quase morte. Isso acabou conectando os dois. Só que o Jacob já deveria ter atravessado esse véu. Então, ao longo dessa trilogia, ele tá ficando cada vez menos translúcido, tá conseguindo, por exemplo, virar páginas de livros, tá conseguindo mover objetos. E no segundo livro, que é Túnel de Ossos, a gente viu o que acontece com espíritos que ficam tempo demais presos na Terra. Então a Cassidy tá aí com medo que o amigo dela perca o controle e, enfim, vire, no caso, um poltergeist mesmo. Então essa vai ser uma das questões que a Cassidy vai precisar resolver nesse livro, porque ao mesmo tempo que ela tem medo que ele perca o controle, ela não quer perder o melhor amigo dela. Só que o melhor amigo dela é um fantasma, que não deveria estar na Terra. Então temos, né, na Terra não, né, no mundo dos vivos. Então temos aí um problema, né, que vai precisar ser resolvido nesse livro. Em cada um dos três livros, a Cassidy vai enfrentar uma ameaça diferente. No primeiro livro, ela enfrenta a Rapina Rubra. No segundo livro, ela enfrenta um poltergeist. E nesse terceiro livro aqui, a coisa tá ficando um pouco mais tensa, porque ela vai enfrentar nada mais, nada menos do que um emissário da morte. Os emissários da morte são, como o próprio nome já diz, né, ali funcionários da morte que perseguem pessoas como a Cassidy, né, que são, elas se chamam aí de intermediários, que são pessoas que conseguem atravessar aí esse mundo dos vivos e dos mortos, né, vão para esse véu. Eles perseguem essas pessoas, porque elas tiveram uma experiência de quase morte, elas deveriam ter morrido e não morreram. Então esse emissário da morte, quando ele toma ciência de que o intermediário existe, eles perseguem ele para levar ele de volta ali para o mundo dos mortos, que é onde, na perspectiva da morte, essas pessoas deveriam estar. Só que nos outros livros, né, quando ela ia, ou nesse livro aqui, quando ela vai mandar alguém, né, liberar alguém do véu, mandar alguém, né, algum espírito para o mundo dos mortos, ela mostra um espelho e fala uma espécie de feitiço, que faz com que esse fantasma vá para o mundo dos mortos. Só que esse feitiço só funciona com pessoas, né, com fantasmas, ou seja, pessoas que já morreram. O emissário da morte, ele não morreu. Ele não é uma pessoa que morreu. Então, com ele, esse feitiço não vai funcionar. Então, ela vai precisar de um plano um pouquinho mais elaborado para poder enfrentar esse emissário. E aí, para saber se ela consegue ou não e quais os desdobramentos disso para a história, vocês vão ter que ler o livro. Eu gostei muito da leitura, eu acho que essa é uma das histórias da Victoria Schwab, das que eu li até o momento, que eu mais gosto. A outra que eu gosto bastante é Vilão. Vilão tem uma continuação, mas eu gostei mais do primeiro livro. Essa trilogia, pra mim, ela é a história dela que tem continuação, que eu li, que se mantém mais concisa, ou seja, eu gosto bastante dos três livros, mas eu achei o final de Ponte das Almas um pouco corrido demais.
Em um determinado momento aqui, as resoluções da autora para o que está acontecendo vão ser fáceis demais. Eu entendo que esse é um livro juvenil e que sim, ela precisa de resoluções mais fáceis para os problemas dela. Só que nos outros livros dessa trilogia, isso é fácil, mas não é tão fácil assim. Aqui parece que chegou um determinado momento que ela começou a correr com a história, e isso me incomodou um pouquinho. Uma coisa que eu gosto muito a respeito dessa trilogia é de como a Victoria Schwab conseguiu falar sobre morte para um público jovem de um jeito leve e lúdico. Mas, ao mesmo tempo, em Ponte das Almas, eu acho que ela perdeu a oportunidade de falar para esse público sobre luto e perda, seja essa perda de pessoas, seja perda de algo que a gente quer, de um jeito mais ousado. Eu achei que ela ia fazer uma escolha que fugisse do óbvio e do fácil. Mas quando chega o momento dela fazer uma escolha que poderia ser uma oportunidade para ela trabalhar melhor essas questões com esse público, ela faz a escolha mais fácil. Eu entendo que se ela fizesse a escolha aqui que eu tô chamando de mais difícil e menos óbvia, o livro poderia ficar um pouco pesado demais, e não é essa a proposta dela aqui, mas daria para ela fazer uma abordagem mais leve disso, caso ela fizesse essa escolha mais ousada, se o livro tivesse mais páginas e se o final fosse menos corrido, porque afinal de contas é isso que ela fez a trilogia inteira. Ela trabalhou essas questões que são pesadas, né, morte, luto, perda, de um jeito leve, mas de modo nenhum isso atrapalha a qualidade dessa história e o quão boa essa história é. Ela simplesmente só fez uma escolha fácil e eu, enquanto leitora, gostaria de ter visto ela ousando mais nesse sentido. O livro encerra essa trilogia, tá? E eu chamei aqui nessa resenha o tempo todo de trilogia, mas nós estamos falando de Victoria Schwab. Quem acompanha a autora sabe que ela pode sempre transformar um negócio que era um livro único numa duologia, uma duologia em trilogia, uma trilogia em série, então com ela nunca se sabe. Da forma como ela, inclusive, termina esse livro aqui, dá margem para ela sim continuar essa história. Eu leria tranquilamente outros livros da Cassidy caçando fantasmas em diferentes pontos do mundo, porque é muito divertidinho. Ou leria outra trilogia pela perspectiva do Jacob, que é o fantasma, dos pais dela, de uma amiga dela que tem aqui. Então, assim, esse universo tem potencial para a autora expandir se a autora quiser. Mas, até então, é uma trilogia que, inclusive, eu recomendo demais a leitura. Eu gostei muito dessa história e eu acho que vale a pena você dar uma chance se você está procurando algo leve e divertido para ler e para entrar aí também nesse clima aí de Halloween. Quem já leu essa trilogia, me conta aqui nos comentários o que você achou e não deixa de conferir as resenhas dos outros livros que eu deixei nos cards desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Se for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.